Bom, então vamos lá. Boa tarde, vamos iniciar nossa aula aqui de correção da atividade um, aquela primeira atividade, tá? A segunda a gente não vai corrigir ainda hoje nessa aula, porque ainda tem a turma que ainda deixei, ainda está em aberto, tá? Então ainda tem alunos que ainda nem entregou, né? Porque ainda está com a data de hoje. Parece que ainda está com a data de hoje, ou seja, nem todos entregaram ainda. Então, aí na próxima aula a gente corrige aquela atividade 2. A gente vai estar corrigindo a de hoje, só aquela da primeira aula, fizemos, aquela parte inicial lá da função quadrática, né? Só para identificar lá os coeficientes, se é uma função quadrática ou não. E aí depois, na segunda parte dessa aula, né? Eu vou só comentar um pouco também, dentro das funções quadráticas também, tem o estudo do sinal. Eu vou estar só explicando também essa parte, antes da gente avançar no assunto, né? Porque também é de extrema importância vocês terem esse conhecimento do estudo do sinal, tá? Então eu vou estar dando uma, uma explicação, uma explanação assim no geral, né, no contexto geral, e aí eu até postei para vocês lá, tem um exercício só no final lá para a gente é, concluir aí esse conteúdo, tá? De função quadrática. Bom, então vamos lá. Eu vou pôr aqui o. Primeiro a gente vai iniciar com a correção, né? A correção daquela primeira atividade, que tem os exercícios. Depois é que a gente vai passar para o estudo sinal. Aquela atividade, só para que vocês lembram aí esse exercício aqui para identificar se é função quadrática ou não, e aí depois também identificar aí os coeficientes de cada função dessa, né? Foi só a parte aí inicial da. Bom, então tem lá a primeira questão. Vou colocar aqui a atividade um. Atividade 1. O exercício 1, então, pede para identificar, né, se é função quadrática ou não. Aí temos lá na letra a função f de x igual x ao quadrado, x ao cubo, x ao cubo mais 2x ao quadrado, mais 2x ao quadrado, mais x mais 2. Bom, então essa função é uma função quadrática ou não? Não, né? Por quê? Porque a gente tem aqui uma incógnita aqui elevada ao cubo. Então ela não é uma função quadrática, tá? Ela é caracterizada como função cúbica. Uma função cúbica, ou também podemos dizer que é função polinomial de grau 3. Tá? Então, ela não é a função quadrática. A letra B. A letra B temos f de x igual a x, que multiplica 4x mais 5 menos 1. Bom, e aí, essa função é uma função quadrática ou não? Bom, Sim, sim, né? Então aqui, a princípio a gente tem aqui um produto aqui, um produto notável, qual a gente, digamos, se a gente quer saber qual que é essa função, para a gente chegar em qual que é os coeficientes A, B e C, a gente pode multiplicar essa distributiva aqui, ó, x vezes 4x vai dar aqui 4x ao quadrado, x vezes 5 mais 5x no caso, 5x menos 1. Então essa aqui foi a função que originou desse produto. Bom, então esse aqui
sim, né, ela é uma função quadrática, e aí temos os coeficientes aí, A, B e C. Tranquilo, né, pessoal? Aqui bem tranquilo essa questão aqui. A letra C, f de x igual a 2 elevado a x mais 5x mais 8. Bom, e aí, essa aqui ela é uma função ou não? Não. Não, né? No caso, é a função quadrática, tá? Estou perguntando a função quadrática, no caso, ela é uma função, mas não é função quadrática. Aqui, no caso, é uma função de primeiro grau, né? Qual tem aqui a incógnita x. No caso, função quadrática, ela não é, porque só temos aqui um grau e um grau, ou seja, é uma função de um grau, primeiro grau. Letra D, né? A letra D, temos aí a função f de x igual x ao quadrado mais 3. X ao quadrado mais 3x. Bom, então nessa letra D, ela é uma função, né, quadrática. Sim, no caso aí é uma função quadrática, o qual aqui eu tenho o coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C, no caso zero, né, que não apareceu. Então, tranquilo essa primeira questão? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Nenhuma dúvida, né? Não. Então vamos para a questão 2. Vamos avançar. Questão 2, só para identificar, né? Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Então temos aqui na letra A da questão 2, f de x igual x ao quadrado menos 4x mais 8. Então aqui o coeficiente A, vamos ter aqui o 1, né? Coeficiente A, 1. Coeficiente B, vamos ter aqui o menos 4. E o coeficiente C vai ser igual a 8. Tranquilo, tranquilo, né? A letra B é 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Então, f de x igual 2x ao quadrado, 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Então, vamos ter aqui o coeficiente A vai ser 2, né? O coeficiente B vai ser o menos 3 e o coeficiente C, o 5. Também bem tranquilo, né? A letra C, temos a função f de x igual menos x aqui, né? Menos x menos 3. X menos 3 elevado ao quadrado e aqui menos 6. Bom, então aqui temos um produto aqui, né? X menos 3 elevado ao quadrado. Então temos que resolver esse produto aqui para depois a gente poder identificar, né? Então vamos lá. Vou resolver ele aqui, ó, separado aqui, ó. Vocês fica melhor aí a visibilidade para vocês. Vou colocar aqui x menos 3, que vai multiplicar x menos 3. Então, aqui significa que esse x multiplica o x, esse x multiplica o menos 3, e aí depois esse 3 multiplica o x, assim como esse 3 vai multiplicar esse outro 3 aqui. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, resolver esse aqui de baixo, aqui, iniciando pelo x. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Agora, o 3. Menos 3 vezes x,
menos 3x. Menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Não é isso? Então, aqui temos, ó, semelhantes, termos semelhantes, menos 3 com menos 3. Aqui vai ficar menos 6, né? Menos 6x. Então, ficou x ao quadrado menos 6x mais 9. Esse aqui foi o que originou desse produto. Aí agora a gente vai trazer ele para cá e somar, né? Ou seja, esse menos 6 aqui a gente vai juntar com esse mais 9, tá? Porque são termos semelhantes, eu tenho que juntar. Então, no instante que a gente for juntar menos 6, esse menos aqui é do 6, ó, menos 6 mais 9, vai ficar 3 positivo, né? Então, essa função aqui, essa função, ela vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 3, não é isso? Porque o 9 somou, juntou com o menos 6, resultou em 3. Agora sim a gente consegue identificar, né? O coeficiente A vai ser o 1, coeficiente B vai ser o menos 6, e o coeficiente C vai ser o 3 positivo. Essa aqui, digamos que já foi um pouquinho mais além, né, das anteriores, que a gente precisou fazer esse produto aqui, né? Tranquilo aí? Alguém conseguiu entender aí? Ou ficou alguma dúvida? Mais ou menos. Esse aqui, a gente, aqueles que já estão já na prática e resolvendo bastante, precisa fazer isso aqui, né? Vai direto aqui, ó. Quadrado do primeiro é mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes x, vezes menos vezes 3. Vai dar o quê? 6x, né? Menos 6x. Mais o quadrado do segundo. No caso, o quadrado do segundo, 9, né? Só que aí a gente trouxe para cá menos 3 porque juntou com esse. Então, quando a gente quer fazer isso aqui, a gente quer ganhar tempo, a gente já está com essa prática, mas para isso a gente precisa estar treinando bastante, né? Que aí, digamos, numa prova de Enem que a gente está contando ali os minutos, a gente não precisa fazer tudo isso aqui. A gente vai ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto, bateu o resultado. Agora a letra C, né? Letra D. Desculpa, a letra C é o que a gente terminou. Letra D para a gente finalizar essa parte inicial aqui. Então aqui a letra D. Letra D é f de x igual menos x menos 5 ao quadrado. Então aqui a gente fazendo aquele de forma direta aí, vocês conseguem ler que a gente vai deixar fora aqui, depois a gente vai ver o que a gente faz com ele. O quadrado do primeiro, x ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes x vezes menos 5. Então vai ficar menos 2 vezes 5, 10. Então eu já vou pôr direto aqui o 10x. Então, duas vezes o primeiro vezes o segundo, menos 10x, mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, mais 25. Então, esse aqui, fazendo esse cálculo, a gente vai chegar nesse resultado. E aí, agora a gente vai fazer o cálculo desse menos. Esse menos significa que vai multiplicar todos os produtos aqui dentro do parênteses, ou seja, inverter o sinal. Então, quem for positivo vai ficar negativo e quem for negativo vai ficar positivo. Ou seja, esse x vai passar a ser negativo, esse aqui vai passar a ser positivo, esse aqui vai passar a ser negativo. Certo? Então, essa função originou nessa. E aqui a gente vai identificar o A, o B e o C. O A vamos ter menos 1, o B vamos ter 10 positivo e o C vamos ter menos 25.
Tranquilo aí, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nessa? Ou bem tranquilo? Vamos adiante então, né? Essa aqui foi a primeira lá, só para a gente iniciar a função quadrática. É, eu vou pôr em tela aqui para a gente fazer a leitura e aí depois a gente vai para o quadro. A gente vê o exemplo, a resolução do exemplo. Bom, o estudo do sinal, ver se apareceu aí para vocês. Pronto. Então, o estudo da função quadrática é, é a gente analisar onde que o f da função, ou seja, o valor de y, os valores de y, onde que, qual que é os intervalos que ele está positivo, qual que é os intervalos que ele está igual a zero, ou qual que é o intervalo que ele está negativo, em relação ao sinal positivo, igual ou negativo, né? Então, a gente vai estar analisando isso, tá? Aqui tem a parte introdução, né? No caso, quando é positivo, ele traga assim, ó, quando é positivo, para a função maior do que zero, ou seja, maior do que zero positivo, né? E quando a função negativa, quando ele é menor do que zero, caso menor do que zero, negativo, né? Se trata de um número negativo. Ou então, quando é que essa função ela vai ser zero? Função, no caso, é y, é relacionada ao eixo y. Quando é que o y vai ser igual a zero? Então, tem essas três condições, tá? Do estudo do sinal de uma função quadrática. Bom, aí aqui ele traga aqui os exemplos, né? Temos várias situações de gráfico de uma função. Esse primeiro aqui, ó, como podemos ver aqui, ó, temos a parte aqui, essa primeira parte aqui, ó, onde é que digamos que o y ele é maior que zero, ou seja, a função ela é positiva, né, maior do que zero. Temos essa primeira parte e temos essa última parte aqui também, entendeu? Vai ter, no caso, o gráfico, como ela é uma parábola, a gente tem ó, dois intervalos aqui que vai ser a função positiva. E aí temos esse intervalo aqui, ó, que é onde é que a função vai ser negativa. Essa parte inferior aqui, ó, vai ser o intervalo aí aonde o y vai estar negativo, tá? A gente vai estar vendo isso na prática, que fica melhor para a gente entender essa questão. Então, muda, no caso, de repente, o gráfico, né? No caso, a concavidade voltada para cima, esse primeiro. Esse outro aqui agora é voltada para baixo. A gente já tem, no caso, aí, uma visualização diferente, né, da primeira. No caso, vamos ter dois intervalos aí, onde que vai ser negativa, né, o y vai estar menor do que zero, e vamos ter esse meio termo aí, onde a função ela é positiva, né? É, bom, então, depois a gente tem outro gráfico aqui, uma função já diferente, né? Onde que, no caso, o gráfico ele só chegou no zero, ele não cortou o zero. Aí a gente vai ter essa situação aí. A gente vai estar vendo também no exemplo, como que na prática funciona. E também temos o sinal da função quando a parábola ela não corta o eixo x, né? Aí a gente tem a representação, no caso temos essas três, essas duas, no caso essas duas representações desse gráfico aqui, né? É, esse primeiro, esse primeiro gráfico aqui, no caso ela não cortou, a parábola não cortou o eixo x, então
a função, no caso, a gente só vai ter valores maior, né, do que zero, né, o f maior do que zero. Aí a gente vai ver na prática como que isso funciona, tá? Então, é, aí eu vou resolver esses exemplos aqui. Ele trouxe aqui uns exemplos para a gente. A gente vai estar fazendo o estudo aí desse exemplo, tá? E aí depois a gente vai aqui, o final aqui é o exercício proposto aí para a gente estar fazendo posteriormente, tá? Eu já até postei, no início eu postei esse material lá já para vocês já poder até ir acompanhando aí a resolução, tá? Então depois eu vou propor fazer esse exercício aí, tem 3 funções aí para que vocês façam, no caso, o gráfico dessa função aí, e aí vai fazer o estudo do sinal, né? Onde que a função vai ser positiva, onde vai ser negativa, e aí agora a gente vai estar resolvendo esse exemplo aqui, tá? Então eu vou sair aqui, e a gente vai para o quadro. Então vamos lá. Então aqui, pessoal, temos o conteúdo que é estudo do sinal da função quadrática. Bom, aí eu vou estar resolvendo esse exemplo. Esse exemplo 1 aí, que ela trouxe aqui o gráfico. Opa. O estudo do sinal marcar aqui para não sair novamente da página. Bom, então o primeiro exemplo que trouxe aí foi o f de x igual, aí deu x ao quadrado menos 1. Bom, x ao quadrado menos 1. Aí a gente vai ter as raízes, que é um positivo e um negativo, né? Que aqui a gente pode ir direto, né? O valor do delta. Aqui não precisa a gente aplicar lá aquela fórmula do Bhaskara, né? Aqui simplesmente a gente tem, ó, igualando isso aqui, uma equação, x ao quadrado menos 1 igual a 0, passo 1 positivo, então vamos ter x ao quadrado, x ao quadrado é igual a 1 positivo, agora passa formato de raiz quadrada, né? X vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1, então vamos ter x1 1 positivo, x2 o 1 negativo. Então aqui, quando a gente for fazer o gráfico aqui, esse aqui o eixo x, esse aqui o eixo y, então aqui vamos ter o menos 1, e aqui vamos ter o 1 positivo. Bom, então, esse aqui foi os 2x, eu já sei que a parábola ela vai cortar é, esses dois pontos aqui, né? O menos 1 e o 1. Bom, ela vai ficar com cavidade voltada
para cima, né? Porque se trata aqui ó, de o Azinho, o coeficiente A é positivo. Então, ela vai ficar ó, voltada para cima, com cavidade voltada para cima, onde ela vai cortar aqui nesse eixo Y, nesse termo independente, né? Ou no menos 1. Então, eu vou fazer o menos 1 aqui também, ó, que aí a gente já... então, essa parábola ela vai ficar assim, ó, corta aqui no menos 1. Pronto, então cortou aqui e cortou aqui. Certo? Bom, vou fazer só mais um pouquinho ela mais aberta aqui assim. Bom, agora o estudo do sinal é que a gente vai estar fazendo, né? Aonde que os valores desse gráfico a gente vai ter os valores de y positivo, aonde que os valores de y vai ser zero e aonde que os valores de y vai ser negativo, tá? Então isso aqui é o que chamamos de estudo do sinal. Temos três condições, né? Então, primeiro, vamos fazer quando f de x for maior do que zero. Tá? Quando é que esse f de x vai ser maior do que zero? Ou seja, aonde que ele vai ser positivo, né? Lembrando que o f de x é igual a y, tá? Sempre lembrar isso aqui, ó, f de x é igual a y, ou seja, esse eixo. Então, aonde que eu consigo ter os valores correspondentes aqui, os valores de, de y positivo? Eu vou ter, ó, em qualquer intervalo menor do que 1 para x. Por quê? Porque, digamos aqui, ó, se eu pegar essa função aqui e atribuir valores aqui a x, aqui, ó, menos 2, por exemplo, digamos aqui, imagina que o menos 2 vai estar por aqui. Quando eu for traçar a reta, eu vou achar esse par e eu vou achar esse aqui do y. Ou seja, qualquer valor que eu atribuir que seja menor do que menos 1, o valor correspondente de y vai ser maior do que zero, tá? Imagina que seja um número bem próximo desse menos 1, eu vou ter o correspondente dele aqui, ou seja, vai ser maior do que zero. Se eu pegar aqui menos 100, que vai estar bem para cá, né? Em algum determinado ponto aqui, eu vou chegar nessa parábola e eu vou ter o valor que é maior do que zero. Ou seja, para todos os números que esteja a representação gráfica, no caso o desenho, sempre a gente preenche isso aqui assim, né? Isso aqui é onde que a minha função aqui vai ser positiva. E, além desse intervalo, eu vou ter essa segunda parte também, ó, para qualquer valor acima de 1 aqui, ou seja, maior do que 1, eu também vou achar o correspondente de y maior do que zero. Então, aqui, ó, eu vou ter esse aqui maior do que zero e esse aqui. Eu vou ter esses dois intervalos em que o correspondente em y aqui vai ser maior do que zero. E aí, como que a gente faz essa representação aqui? Digamos, o conjunto. Então, aqui o conjunto, simplesmente eu vou ter para x menor, e a gente faz assim, ó, x menor do que menos 1, ou, que no caso eu tenho o 2, né? Ou também eu tenho para x maior do que 1 positivo. Tá? Então, aqui está a representação para os valores de y maior do que zero. Tranquilo nessa primeira parte? Ô, professor, e se a equação fosse f de x igual a x ao quadrado dividido por 5 menos 1? Aqui, dividir, aqui no caso você fala assim, 5 por 1. Você fala, Não, ao contrário, o 5 debaixo do x ao quadrado. peraí, deixa eu só fazer então outro exemplo aqui. Pode repetir aí? f de Sim, x igual ao x ao quadrado sim, dividido por sim, 5 menos 1. menos 1. Bom, é,
Então, aqui, para você chegar, vamos só resolver isso aqui, transformando em equação, vai ficar o quê? X ao quadrado sobre 5 menos 1 igual a zero. Esse 1 passa também positivo, né? Então, aqui vamos ter, ó, x ao quadrado sobre 5 igual a 1 positivo. Esse 5 que está dividindo, ele passa multiplicando, né? Então, vamos ter x ao quadrado é igual a 5 que multiplica 1. Então, vamos ter aqui x ao quadrado igual a 5. Aí vamos ter que x é igual a raiz quadrada de 5, né? Lembrando que os dois valores aqui, o positivo e o negativo. A raiz quadrada de 5 não existe inteira, né? No caso vai dar 2 e pouco aí, vai dar 2 e pouco, né? 2, alguma coisa. Porque 2 vezes 2 dá 4. Então é 2,1, 2,2, essa média aí. Então, 2,5? vai ser abaixo de 2,5, né? Bem, um pouco abaixo de 2,5. Mas aí, só para que você entenda, né? 2, alguma coisinha. Ou seja, o gráfico iria passar aqui, ó, no um pouquinho menos aqui, ó, menos 2, alguma coisa, e aqui, ó, menos 2, alguma coisa. Tá? Ela ia ficar um pouco mais aberta do que essa. Entendeu? Sim. Mas o foco desse aqui, o que a gente tem que observar no caso é essas regrinhas de sinal, tá? Maior que, menor que, esses intervalos. Tá? Então, o foco desse conteúdo aqui, estudo do sinal, é isso aqui, tá? Ó, caso ó, o X, você tem que compreender isso aqui e tem que compreender isso aqui, que é isso aqui sim que é o estudo do sinal. No caso, o que você ressaltou aí seria os zeros da função, que é o conteúdo lá do anterior. Os zeros da função foi esses que a gente achou aí, raiz de 5, seria os zeros da função, tá? Agora, o sinal da função é isso aqui, ó. X menor do que 1, ou seja, x menor do que 1 são esses aqui. A função vai ser positiva. Ou x maior do que 1. X maior do que 1, esse aqui. Ou seja, o outro intervalo que o y vai ser positivo. Agora, a gente vai ter o igual. Quando que é que esse f de x vai ser igual a zero? F de x igual a zero. Quando que é que y vai ser igual a zero? Lembrando que o zero vai estar aqui, né? Então, só temos dois intervalos, né? Ou seja, dois números que o y vai dar zero. Quando o x for menos 1 e quando o x for 1. Então, aqui, simplesmente, a gente vai representar assim, ó. Quando o x for igual a menos 1 primeiro, né? Quando o x for menos 1, ou quando o x for igual a 1. Ou quando x for igual a 1. Então, temos esses dois intervalos aí, que o y é igual a zero. Tranquilo também? Dúvida aí nessa parte? Sim. Tranquilo, né? Bom, então agora a gente vai ver o terceira condição, quando o y for menor do que zero. Ou seja, quando o y for negativo. Então, quando o y for negativo, são esses valores aqui, ó. Entendeu? Que aqui, ó, qualquer valor se eu pegar aqui qualquer ponto no gráfico, nessa parábola, e for ligar, eu vou achar valores de y que, ó, menor do que zero. Ou seja, os números negativos. Qualquer ponto que eu pegar da parábola, eu vou achar o y aqui negativo. Então, eu tenho esse intervalo do menos 1 a 1. Então, como é que a gente vai fazer essa representação? Aqui é onde é que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Quando a gente se fala de intervalo, a gente vai ter inúmeros valores para x, porque ó, os números reais são em números, né? 0,1, 0,99, 0,9999, então aqui temos infinitos números aqui. Então esse conjunto aqui, a gente representa ele onde menos 1, fazer um pouquinho menor aqui, do menos 1, onde x é maior que menos 1, e o x ele tem que ser menor do que 1.
Entendeu? Então, eu tenho ó, esses valores de x sendo maior do que menos um, e ao mesmo tempo que ele é maior do que menos um, ele tem que ser menor do que um, tá? Então, aqui eu representei esse intervalo em qual qualquer valor desse x aqui, ó, ele vai estar correspondente aqui no y negativo. Conseguiram entender aí essa parte? Sim, Tranquilo, né? Então, estudo de sinal é isso. Aí agora, quando a gente for parábola com cavidade voltada para baixo, a ideia é a mesma, sempre a gente ter os três, e aí temos os casos pontuais, que é quando o gráfico não corta, né, o eixo. Aí a gente vai estar vendo um exemplo aí. Vamos lá, vamos ver um outro exemplo agora. Vamos ver. É, no caso, esse exemplo B aqui, ó. Esse exemplo B, ele deu, ó, g de x é igual a menos x ao quadrado mais 6x mais 6x menos 9. É, bom, os exemplos de... o exemplo B é esse aí, e aí o gráfico, esse aqui não tem jeito, vai ter que calcular, né, o delta, para a gente achar onde que é que a parábola vai estar cortando o eixo x, a gente vai ter que fazer o gráfico. Então aqui a gente vai ter que calcular o delta, né? Vamos lá, calcular. A gente faz isso brincando, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então vamos ter que delta é igual. Qual é o valor de B? 6. Então aqui, ó, 6 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A. O valor de A menos 1. Então aqui vezes menos 1 vezes o valor de C menos 9. Então, aqui vezes menos 9. Então, aqui o delta vai ficar 6 vezes 6, 36. Menos vezes menos vezes menos. Menos vezes menos dá mais, vezes menos, menos. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 9, 36, né? Então, 36 menos 36, 0. Delta deu 0 e o x. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta dividido por 2a. Então, aqui vamos ter que x é igual a menos, o valor de b é 6, mais ou menos a raiz quadrada de 0, dividido por 2, que multiplica menos 1. Então, aqui vamos ter menos 6, raiz quadrada de 0 é 0, então cancela, nula, aqui não tem o que calcular, né? Raiz quadrada de 0, dividido por 2, 2 vezes menos 1, vai dar menos 2, né? Então aqui ficou 6 dividido por 2 vai dar 3, menos com menos, mais. Então aqui chegamos aí na raiz 3, né? Lembra que quando delta igual a zero, qual que é a afirmativa que ele nos dá? Que vai ser as raízes iguais. Ou seja, vai ser o mesmo 3 aqui, o 3 positivo para x1, 3 positivo para x2. Ou seja, a gente só vai ter um número aí para essa raiz. Bom, e aí, como é a raiz minha é 3 e o concavidade voltada para baixo ou concavidade voltada para cima? Para baixo, né? Ó? O A é negativo, se esse Azinho é negativo, voltada para baixo. O 3, ó, o 3 ele vai estar aqui, ó. Fazer, fazer esse eixo Y para cá, ó.
A gente só vai usar mais essa outra parte de cá. De 1, aqui 2, o 3 vai estar mais ou menos aqui. Bom, o 3 já está aqui. Só lembrando que aonde que vai cortar nesse eixo o y? No -9. Então, digamos que o -9 vai estar por aqui assim, ó. -9. Então, essa parábola já posso desenhar ela, né? Eu sei que com cavidade voltada para baixo, corta aqui no 9. Então, aqui, ó, a parábola vai ficar assim, certo? Então, é, como é que vai ficar o estudo, o estudo do sinal no caso dessa parábola? A gente agora só vai ter dois aqui, né? Quando o x for, quando o y, esse aqui é o y. Quando o y ele for maior do que zero, a gente não tem, né? Não tem nenhum valor aqui da parábola. Então não existe valor para y maior do que zero. Só temos ele quando for igual a zero ou quando for menor do que zero. Tá? Então a representação aqui, ó, do estudo do sinal, vamos ter aqui, ó, no caso, quando ele for igual a zero, né? Agora a gente se trata da função g, então quando g for igual a zero, vamos ter é, x igual a 3, né? Então vamos ter o x igual a 3. Então, quando o x for igual a 3, o meu y vai ser zero. E quando o y for menor do que zero, então quando o g de x for igual, desculpa, quando for menor agora, menor do que zero são esses valores, ó, y menor do que zero, vamos ter, no caso aqui, qualquer valor, né, de abaixo aqui, ó, qualquer valor sendo diferente de 3 aqui, ó, qualquer valor. Então a representação desse aqui, ó, para x diferente de 3. X diferente. Então fica assim, ó, x diferente de 3. Então qualquer valor nesse aqui, ó, quando for menor do que zero, qualquer valor diferente do 3, a gente vai ter uma função negativa. Tá? Então, esse aí é um caso pontual, porque só teve, no caso aí, uma raiz, né? Só teve uma raiz no estudo aí desse gráfico. Bom, qual foi teve outro exemplo que trouxe aqui? O outro exemplo que trouxe foi bem idêntico ao primeiro, né? Mas a gente pode fazer ele. Ele agora está com a cavidade voltada para baixo e tem duas raízes. Vamos fazer esse outro exemplo aqui, ó. Essa é f de x igual menos 8x menos 8x ao quadrado mais 6x menos 1. Bom, vamos lá. Vou direto aqui para o gráfico, porque no caso aqui o valor do delta vocês já têm noção aí de como que se aplica, né? Agora a gente está focado aqui no sinal dessa função. Então o gráfico que vai originar aí, ó, nessa função, ele vai passar aqui, ó, no menos 1 sobre 4, um quarto. Então, 0,25, né? Não vou fazer assim para o gráfico ficar um pouquinho maior. Então, vai passar aqui, ó, 1 sobre 4, e aqui também 1 sobre 4 positivo. E aqui ela vai ficar assim, né?
Na verdade, o exemplo do gráfico aí, ele só nos traz assim. Então, o gráfico ficou assim, e aí a gente vai fazer o estudo dessa parábola aí. Bom, então aonde que o intervalo que o y vai ser negativo, aonde que o intervalo y vai ser positivo. Então temos esse aqui para positivo, temos esse aqui para negativo e esse aqui também para negativo. Tá? Então como é que vai ficar essa representação aí? Podemos fazer aqui, ó, o f de x quando for maior do que zero, né? Ou seja, quando for o y positivo, vamos ter esse intervalo, ó, só desse aqui até esse. Aí os valores de y, é, os valores de y, no caso, vai ser positivo. Então aqui, ó, representando isso aqui, vai ser o intervalo. Então lembra que sempre quando a gente tem de um ponto até outro, a gente tem um intervalo, né? Então, ou seja, um intervalo qualquer x aqui dentro. Então a gente pega o menor ponto, coloca que é o menos 1 sobre 4, para não correr o risco, assim, digamos, para facilitar o nosso entendimento, a gente sempre coloca o intervalo primeiro aqui, depois a gente vê aonde que é o que é bastante comum de errar, é esse sinalzinho aqui, é o maior que ou menor que. Aí o aluno sempre, professor, fiquei com dúvida nesse aqui, o sinalzinho maior que ou menor que. Então, assim, sempre coloca os extremos, caso menos 1/4 e aqui 1/4 positivo. Aqui nesse meio aqui eu sei que vai ser os valores para x aqui, né? O eixo x. Então, aqui a gente vai ter a gente tem que entender o seguinte, que aqui eu tenho duas condições, que o número ele tem que ser maior do que isso e ao mesmo instante ele tem que ser menor do que isso. Então, maior, ou x maior do que isso aqui, eu posso ler de que maneira? Menos 1/4 menor do que x, e no mesmo instante esse x aqui ele tem que ser menor do que 1/4. Tá? Então, os sinais vai ficar assim, tá? Menos 1/4 menor do que x, onde x é menor que 1/4. Tá? Esse é o intervalo que onde é que a função aqui vai ser positiva, tá? E quando for igual a zero, quando f de x for igual a zero, aí a gente vai ter esses dois valores, né? Zero é onde que está cortando o eixo aí. Então aqui a gente vai ter x igual menos 1/4, x igual menos 1/4, ou x igual 1/4 positivo. Então temos esses dois valores para quando o y for igual a zero. E vamos ter o outro intervalo, onde o y agora vai ser menor do que zero, ou seja, negativo. Aonde que ele vai ser negativo? A gente também tem dois intervalos, né? Eu tenho aqui, ó, para esses valores aqui vai dar negativo e também esses valores, ó. Então, vamos ter aqui para o intervalo de x menor que 1/4, menos 1/4, ou quando x for maior do que 1/4, maior que 1/4. Entendeu, pessoal? Então, isso aí é o que chamamos de estudo de sinal. É um conteúdo aí, no caso aí, que é bom a gente estar mostrando para vocês, apresentando, porque é um conteúdo que exige, assim, um conhecimento, né, da função, da parábola, para que a gente faça o análise, para a gente chegar a determinadas conclusões aí em resolução de questões, tá? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Então, para a aula de hoje, é isso. Nenhuma dúvida? Não. Ok, então eu deixei ela já postado lá, tá? Aí qualquer dúvida pode estar nos procurando aí. E aí
A próxima aula a gente vem com as resoluções aí para tirar ainda mais as dúvidas aí, caso surja durante a resolução. Tá? Então a gente encerra a aula por aqui. Um bom finalzinho de dia aí para vocês. Tá, boa tarde. Boa tarde.